Meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Deus nos abençoe. Hoje estamos iniciando os nossos estudos das quartas-feiras, estudando o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar juntos o tema mais fascinante, o tema mais difícil, mais empolgante da vida. Deus. O que nós sabemos sobre Deus? Acreditamos que o que nós sabemos sobre Deus é o que a criança sabe sobre a mãe e sobre o pai quando ela está no ventre. Quase nada. Como pode o limitado entender o ilimitado? Como pode o imperfeito compreender o perfeito? Deus está além da nossa capacidade de compreensão. Mas nos cabe buscar esse entendimento até onde a nossa capacidade intelectual, o nosso nível de desenvolvimento moral permite que possamos chegar. Então vamos começar fazendo uma análise dessa relação nossa, seres humanos, com Deus. Nós sabemos que de todos os tempos, em todos os tempos, a criatura, ela, de alguma forma, ela está ligada ao seu Criador. É muito interessante a gente perceber isso. E nós queremos trazer uma comparação da semente. Quando nós jogamos a semente e a cobrimos de terra, não há posicionamento onde vai estar a raiz e onde vai surgir o caule que vai gerar, o broto que vai gerar o caule, que vai, o tronco. Nós apenas jogamos a semente. Mas existe um fenômeno chamado heliotropismo, que é o fenômeno em que a semente vai buscando a luz e o calor. Então, independente da forma que ela é jogada ao solo, ela vai em busca da luz. Ela vai em busca do sol. Ela vai em busca do calor. Nós, seres humanos, nós, espíritos que somos, também temos essa força interior que nós chamamos de deotropismo. É essa força que nos impulsiona a buscar o divino, buscar Deus. E isso existe desde o tempo em que o homem está na Terra. Se nós formos analisar o homem pré-histórico, nós vamos perceber que ele busca Deus e busca ter um relacionamento com Deus através dos próprios fenômenos da natureza. Para aqueles homens da época das cavernas, para os nômades, Deus era o sol, a lua, as estrelas, a tempestade, o trovão, o relâmpago, o raio. O entendimento que eles tinham era desse jeito. E eles buscavam Deus dessa maneira. À medida que a civilização foi evoluindo, o ser humano começou a ter necessidade de um contato maior com o Deus que ele acreditava. Então, como ele não podia transcender para entender Deus, ele materializa Deus e traz Deus para perto dele, através das imagens, das esculturas de pedra, das esculturas de madeira, de mármore, e ele dava as formas que ele entendia, e ali ele fazia o seu culto. Era uma relação com Deus que estava condizente com o nível de evolução daquele povo. Não é verdade? E aí, 19 séculos antes de Cristo, aparece uma figura na cidade de Ur, chamado Abrão,
que depois viria a ser conhecido como Abraão. Ele foi o grande patriarca dos hebreus. Ele funda o judaísmo. E aí surge a ideia dos Deus único. Segundo conta a Bíblia, Abraão ouve uma voz que diz que a sua descendência ia ser igual às estrelas do céu em quantidades. Algum tempo depois, lá pelo século XIV a.C., surge uma figura no Egito, Amenhotep, também conhecido como Amenófis IV. Ele trouxe uma ideia muito interessante. Como os egípcios eram politeístas, ele pensou que deveria existir um deus dos deuses. E aí ele buscou o símbolo mais imponente que ele podia imaginar para ser esse Deus. E ele escolheu o Sol, o Deus Sol. E aí ele mudou de nome, de Amenhotep ou Amenófis para Akenaton, o servidor do Deus Sol. Mais ou menos vivendo quase que contemporâneo dele, ele viveu no século XIV a.C., no século XIII a.C., mais ou menos por aí, surge a figura de Moisés. Moisés que foi criado até a adolescência como um egípcio, com todos os ritos, todas as crenças do povo egípcio. E depois ele soube que ele era hebreu. E aí toda aquela história que o Velho Testamento conta, que ele começa a defender os hebreus e mata um soldado egípcio e foge. E tem toda aquela história das 10 pragas do Egito. Ele sobe ao Monte Sinai depois com o povo liberto e recebe as tábuas dos 10 mandamentos. E aí surge aquela figura do Deus antropomórfico. Porque Moisés, na Gênesis que ele escreve, Moisés é atribuído a Moisés a Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, na Gênese, quando fala da criação, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí surge a figura do Deus antropomórfico, o Deus de forma humana, que passou a ser, para o povo hebreu, para os judeus, o Deus dos exércitos, que era o Deus de um povo, o Deus da ira, o Deus da guerra, que queria dar ao povo hebreu a hegemonia. E se nós formos analisar o mundo em que nós vivemos, a história do nosso mundo, vários nomes foram dados a Deus, às divindades. Nós vamos ver no Egito, por exemplo, Ísis, Osíris, Sete, Horus, Anubis, Atom. Vamos ver no restante da África, a gente não pode esquecer que Egito é da África, não é? O restante da África, Olorum, não é? Já. Os gregos trouxeram a imagem de Poseidon, de Hades, de Hera, do grande Zeus. O povo árabe dá o nome de Alá. Os hebreus, os judeus, Yahvé. Depois acharam também que até para falar do nome Yahvé tinha que ter muito respeito. Passaram também a chamar de Adonai, que quer dizer Senhor. E aí ele chega. Ele quem? Jesus. A nossa grande alvorada. Chega Jesus, o sol de primeira grandeza. E depois que ele chega,
tudo muda. Porque enquanto as crenças viam e davam nomes a Deus, ele chama Deus de Pai, Abba. E em todas as religiões, independente do nome que é dado a Deus, para todas as religiões, Deus é Pai. Então Jesus, ele une, ele agrega. E é tão lindo que Jesus nos mostra um Pai amoroso. Não o Senhor dos exércitos, da ira, não o Senhor exclusivista apenas de um povo. Não. Jesus nos traz a figura de Deus como um Pai de todos. Quando ele diz, há muitas moradas na casa do Pai. Mas também Jesus, ele tem o propósito de fazer com que a gente entenda que Deus não é só Pai dele, que Deus é nosso Pai também. E nós vamos perceber, quem trabalha em educação sabe que uma das técnicas da relação ensino-aprendizagem é a repetição. O repetir faz com que com o tempo a gente vá aprendendo. E Jesus, como o maior pedagogo de todos os tempos, como o maior mestre de todos os tempos, ele faz assim. Se nós formos ler lá no Mateus, no capítulo 5, no versículo 43, nós vamos observar Jesus falando assim: ouviste o que foi dito aos antigos, ama teu próximo e aborreça o teu inimigo. Eu, porém, vos afirmo, amai os vossos inimigos. Fazei bem a quem vos faz mal. Bendizei a quem vos maldizem e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Sede vós perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então Jesus está dizendo, Deus é seu Pai. Deus é nosso Pai. Mais adiante, em Mateus 6, 2, ele fala sobre a esmola. Como dar esmola? Que uma mão não veja o que a outra faz. E aí ele diz, dê em secreto, porque o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mais uma vez ele está dizendo, Deus é o teu Pai. Depois de Mateus ainda, lá no 6, 25, ele fala sobre as aves do céu. Fala sobre os lírios do campo. E aí ele fala sobre o Pai mais uma vez. Tem um momento que ele diz assim, lá em Mateus 7, versículo 7, ele diz, pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E aquele que bate na porta, a porta se abre. Porque qual dentre vós tem um filho que pede pão e você dá uma pedra? Que pede peixe e você dá uma serpente? Se vós sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que dirás vosso Pai que está nos céus? Olha aí Jesus novamente nos lembrando que Deus é o nosso Pai. Lá em Mateus 5, quando ele fala na oração, ele diz, entra no teu quarto, tranca a tua porta, ora para teu Pai em segredo. E o teu Pai, que vê o que passa em segredo, te recompensará. E por fim, Jesus, quando um dos discípulos pede, Senhor, nos ensina a orar. Como é que ele começa?
a oração? Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. Então Jesus, ele apresenta a Deus como um pai amoroso, como um pai que é justo, mas que ao lado da justiça traz a misericórdia. E Jesus mostra essa justiça e essa misericórdia do Pai quando ele diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas também ele mostra a misericórdia do Pai quando ele diz: o amor cobre a multidão de pecados. E isso é misericórdia. 18 séculos após a chegada de Jesus aqui, o grande pedagogo francês, na cidade de Lyon, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, traz o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. E na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? E os Espíritos dão aquela resposta fabulosa. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Imaginemos a terra que nos sustenta, o sol que nos ilumina, o alimento que brota da terra, o mar, as montanhas, as estrelas que atapetam a abóboda celeste num zimbório incomparável. Imaginemos a vida que pulsa na superfície e na profundeza da terra. Foi Deus que fez tudo isso. E perceber que esse ser que criou tudo isso, essas estrelas que à noite nós observamos, esse ser nos criou. É o nosso Pai. E o maravilhoso, no sentido de bom, é que a ciência começa a buscar Deus. Porque é apenas orgulho e vaidade essa briga entre a ciência e a religião. Foram equívocos no transcorrer da história que causou esse afastamento, como se fosse incompatível viver a ciência junto com a religião. Kardec nos traz uma frase incrível: não há fé inabalável, senão aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o Espiritismo nos traz essa fé raciocinada. E a ciência vem caminhando nesse processo de encontrar Deus. Hoje se fala da partícula de Deus. Seria aquela partícula que uniria todas as partículas conhecidas da matéria, fermions, e os transportadores das forças que agem sobre elas, bósons. Da forma dela, a ciência está se aproximando. Há quem diga: mas tudo que existe foi causado pelo Big Bang, a grande explosão que gerou o universo e tudo que existe. Mas para que haja uma explosão, tem que haver o que ser explodido. Quem criou aquilo que explodiu? Para haver a explosão, tem que haver alguma coisa que desencadeie essa explosão. E quem gerou o desencadear dessa explosão? O orgulho humano
a prepotência, a vaidade, ainda causam obstáculos para que o homem possa perceber que é um ser divino, que ele é filho de Deus. Na próxima quarta-feira, estaremos juntos novamente no Estudando o Espiritismo. Desta feita, nós estaremos estudando os atributos de Deus. E nós iremos perceber, numa analogia, que todo filho parece com o pai. Então nós faremos uma analogia entre os atributos de Deus e aquilo que nós, como filhos, herdamos de Deus. Eu acho que vai ser muito gostoso. Eu estou gostando muito de estar com vocês, de poder conversarmos juntos sobre esses temas. Então, inscreva-se no canal, clique lá no sininho, curta, comente, vamos tentar responder na medida do possível. Compartilhe com seus amigos esses momentos que nós estamos vivendo aqui juntos. E nós queríamos terminar esse vídeo de hoje, que falamos um pouco sobre Deus, e ainda vamos falar mais nos próximos vídeos, com uma música, a letra de uma música de Roberto Carlos. Algum trecho dessa música que nos toca muito. Ele diz assim, quando o sol aquece de manhã, no planeta Terra, onde eu vivo, não importa em que lugar estou, fito a natureza, pensativo, o vento assanha as águas do oceano, surfa pelas ondas da canção. Quem compõe a música do vento? E quem acendeu o sol, então? Aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia. Em tudo isso tem as mãos de Deus. Quando cai a chuva e molha o chão, meu planeta fica tão florido. Vem à tarde as tintas lá no céu, pintam um horizonte colorido. Folhas, flores e frutos se misturam nesse palco, o amor e a perfeição. Quem é esse agricultor divino? É o mesmo autor do quadro, então. Aleluia. Aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia. Aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Quando vem a noite, eu olho o céu. As estrelas brilham no infinito. Eu vejo a lua clara sobre o mar. E nesse momento eu reflito. Um ser supremo em tudo isso existe. Deus, a luz maior, a explicação. Tudo vem de suas mãos divinas. O céu, a terra, o mar e a vida, então. Aleluia. Aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia. Aleluia. Em tudo isso tem as mãos de Deus. Até o nosso próximo encontro com Estudando o Espiritismo, com o tema Os Atributos da Divindade. E no sábado tem Encontro com Jesus, imperdível, onde vamos passear pela Galileia,
seguindo os passos do nosso Mestre. Que Deus nos abençoe. Até lá.